Do ano passado para cá, quando ele fez 3 anos para cá, ele tá com essa história eu não quero a Mulher Maravilha porque ela é de menina. A Mulher Maravilha vai ficar com você. Os brinquedos que ele tem, às vezes ele pede para imprimir umas coisas para ele pintar de super-herói, aí vem uma mulher no meio, né? Aí ele diz que não é coisa de menino. E eu sempre falo para ele que não existe isso, o que existe são brinquedos para ele brincar. Não é brinquedo de menina e brinquedo de menino, não. O que existe são brinquedos, e brinquedos é para todo mundo brincar. Mas isso ele aprendeu na escola, porque em casa a gente não fala sobre isso, né? A gente não faz essa distinção, nunca fez essa distinção em casa. Tinha uma divisão de brinquedos, de meninos e de meninas. E na parte de meninas eu não gostava de nenhum brinquedo, que geralmente, né, eram bonecas, eram panelinhas, essas panelinhas que vêm, né, de cozinha para criança. E eu não gostava, eu não sentia a emoção de brincar com aquilo. E aí os dos garotos eram carros, tipo controle remoto, eram aqueles dinossaurozinhos, sei lá, essas coisas. Eu gostava muito mais disso. E aí na hora do intervalo eu também gostava de jogar bola, eu gostava de correr, essas coisas de criança mesmo, né? E aí ficava meio estranho porque na época era a única garota, né, que jogava bola com os garotos e sempre ficava aquele climão assim. Mas na época eu não sentia que tinha um climão entre as crianças, né? Nunca senti esse climão, porque eu só sentia realmente quando os professores falavam que era pra gente se dividir pra brincar, e aí eu era o único que ficava. Era a única garota que ficava no grupo dos garotos pra jogar bola. Sou mãe de um menino de 13 anos de idade que nem tem a sua sexualidade definida, né? Ele estuda, né? E na escola ele sofre bullying de uma certa forma pelo simples fato de ser ele mesmo, né? E aconteceu uma situação na escola, qual eu tive que ir até a escola para saber o que de fato tinha acontecido. E quando eu cheguei na escola, fui informada de que ele tinha entrado na brincadeira de uma forma que desagradou os colegas, né? Por essa situação, ele foi visto como um menino anormal. Agora eu pergunto, aonde está a normalidade, né? Quer dizer que as pessoas não podem ser elas mesmas? Temos vivido no cotidiano escolar a força da permanência de uma cultura própria. Uma cultura escolar que se assenta em representações que orientam, dentre outras construções sociais, os papéis do masculino e do feminino, pensados historicamente em oposição. Nesse sentido, tornam-se fundamentais os testemunhos de pessoas que vivenciaram estigmatizações, por não serem percebidas como normais, em relação aos gêneros, sexualidades previstos para os seus sexos de nascimento. Eu nasci usando azul, tendo que conviver com azul, tendo que conviver com bola. Até os meus 6 anos de idade, até a minha família perceber que eu era diferente, eu costumo dizer diferente, mas que eu era trans, que essa palavra tem sido usada muito hoje em dia e que antes era confuso para muitas pessoas, que todo o segmento LGBT tinha só a frase gay, viadinho e etc. No começo foi muito complicado, mas eu acho que eu sempre tive muito apoio da minha família em tudo, sobre educação, sobre o comportamento, sobre bons modos. E eu acho que isso me fez conquistar muito respeito e saber
revidar de uma forma mais ética tudo isso. Era muito desconfortável quando eu ia fazer prova, exames finais de bimestre, que era separado, meninos para um lado e meninos para o outro. Então, já que eu sou um garoto andrógeno, me considero homem mesmo, só que a minha androginia, ela é em relação ao estilo. Então, o meu estilo é diferente, o meu comportamento é diferente, minha forma de me vestir é diferente. Eu tento mesclar elementos masculinos e femininos. Então, as pessoas, elas não entendem, acham que às vezes eu sou trans, acham que gera essa falta de conhecimento dos termos, ela gera o mesmo preconceito. Então aí eu me sentia afetado com certos comentários que os meninos faziam. Digamos, está numa sala onde todos os meninos são de um padrão, estão vestidos de um padrão. E às vezes isso faz se sentir deslocado. Tu pode estar bem com quem está vestindo, mas é um pouco chato tu tá sendo tu mesmo com as pessoas, não tá sendo falso com ninguém e as pessoas te discriminarem por isso. Intervir nesta cultura por meio da história dos estigmatizados e das estigmatizadas pela heteronormatividade torna-se fundamental para refletirmos em busca de um novo agir. Mas o que é heteronormatividade? Por heteronormatividade, entende-se a regulação do sexo, do gênero, do desejo e das práticas sexuais nas categorias binárias, masculino e feminino, distintas, complementares e hierarquizadas. Define, desse modo, a estética, os comportamentos e os papéis sociais aceitáveis para cada gênero, em lógica dicotômica que marginaliza os que se desviam de qualquer desses padrões. Chamaram os brigões, né, na diretoria, né? Chamaram não, eu já terminei de brigar, já saí correndo para a diretoria. Briguei, quebrei o fulano, tô sangrando também, mas por que não sei o quê? Porque me chamou de machoxô, mas tu é machoxô, meu filho. Tu é gay, meu filho. Pra que tu vai te preocupar se tu não é gay, sabe? Não era um entendimento assim do tipo, ó, mas se tu for, sabe, a gente entende a tua defesa, tá errado, não é pra tá chamando, não. Virou tudo o contrário, assim, sabe? Eu era o responsável pela confusão. Na recepção da escola, porque assim, minha vida escolar toda foi andando com meninas. Eu tinha amigo homens, era algo presente porque eram crianças, então crianças costumam se relacionar com todo mundo, mas a minha afinidade era com meninas. Ainda eu sofria, tipo, pela merendeira, às vezes, pela recepcionista, que quando a gente entrava, elas falavam oi meninas para todas, e eu estava no meio, assim, então eu sentia que era O simples ato de precisar ir ao banheiro, o que é um direito mínimo da dignidade, para os alunos e alunas LGBTs, tornou-se nas escolas um grande desafio. Uma vez aconteceu de eu ir ao banheiro, normalmente, da escola, e eu ser empurrado do banheiro pelos outros meninos, me xingando, falando que eu tinha entrado no banheiro para estar observando eles, essas coisas. E depois disso, desde a sexta série, eu nunca mais entrei no banheiro masculino. Eu ia apertado para casa, eu me aguentava, mas eu não entrava em banheiros mais. Por conta disso que eu sabia que eu possivelmente ia ser agredido lá dentro. Até mesmo eles chegaram a dizer que se me pegassem lá dentro, eu ia ser agredido, então eu evitava. Eu, desde meus 13 anos de idade, que eu não uso banheiro masculino, pelo fato de na escola tentarem me agarrar no banheiro masculino. E eu abordei sobre a situação e nada fizeram. Então, do meu ensino básico ao ensino fundamental, eu nunca fui ao banheiro de uma escola. Eu aguentava até chegar na minha casa. Não existe. Na universidade, nós, quando fazemos cursos para lidar no magistério, para ingressar na área do magistério, raramente a gente é preparado para lidar com esse tipo de desafio que extrapola o campo
acadêmico, da grade curricular acadêmica. Você entra para trabalhar no ambiente escolar e você não está preparado para lidar com essas questões, porque nem na universidade você discute sobre isso. Raramente a gente discute sobre isso na universidade. E aí eles ou não querem saber, não se interessam pelo tema, ou fazem pouco caso, entendeu? É inevitável e tudo mais, e preferem se omitir do que interferir. Queria lutar, eu queria meus direitos como qualquer outro heterossexual, como qualquer outra amiga minha, só que eu não tinha. Eu via que se eu sofresse alguma coisa, eles não queriam resolver. E para outro aluno eles resolviam muito fácil. E para mim não, era uma coisa normal, que ia se resolver, que não ia mais acontecer. E para os outros alunos não, eles iam, corriam atrás, faziam de tudo. E para mim não, eu me sentia como se fosse um aluno excluído daquele meio, daquele ciclo escolar. Pelo que eu me recordo, a única vez que eu senti um possível preconceito foi do diretor, foi quando eu fui fazer reclamação. E ele fez pouco caso, ele até riu quando eu comentei que eles me chamavam de bichinha. E ele até riu, sabe, tipo, ele deu uma risadinha e não fez nada. E não quis comentar, quer conversar, chamar, tipo, orientar, mas nunca foi pronunciado nada. Em seu livro Vigiar e Punir, Michel Foucault afirma que a escola, como a concebemos, teve sua origem durante a Revolução Industrial, no mesmo contexto da origem das fábricas, hospitais, quartéis e prisões. O objetivo destas instituições seria produzir corpos dóceis para a sociedade capitalista. Nós estávamos conversando, eu e minhas amigas, e um professor, que prefiro não citar nomes, que dava muito em cima delas e queria sair, a gente estava conversando e eu meio que me incomodei com isso, com uma dessas cantadas dele, e chamei a atenção dele. Ele simplesmente veio na frente delas e falou: tu tá com o quê? Com inveja, com ciúme, porque eu não dou em cima de ti? Eu simplesmente olhei pra cara dele e falei assim mesmo: não, até porque eu acho isso uma coisa errada. Você é professor, você tem que tratar a gente como aluno. E nós participamos pra coordenação. Só que ficou por ali, ninguém resolveu nada. Só chamaram a atenção dele e ele meio que mudou com a gente, pelo fato de termos feito isso. Mas aí passamos o ano todo com ele no nosso pé e não mudaram nada e ficou por lá mesmo. Eu sempre mostrei ser uma pessoa bem ciente das coisas e também meus pais sempre faziam o meu acompanhamento em cima. Então acho que os professores viam minha família lá, viram meu pai, minha mãe, minha tia, o responsável no momento, não se incomodar com o meu comportamento, minha maneira de vida, e ficaram, acho que, meio assim, pé atrás, tipo, nossa, se eu fizer alguma coisa, se eu destratar o aluno aqui, ele vai chegar no mesmo momento em casa, vai ter esse contato com a família, vai dizer o que aconteceu e vai pegar pra mim. Porque eu acho que muito dos comportamentos ruins, eles são feitos com aquela certeza de que a pessoa não vai ser punida. O professor entrou na sala e aí já tinha eu acho que já rolava isso no imaginário da sala dos professores também, assim. E aí ele chegou assim e a gente estava abraçada e aí ele ia começar e aí ele subiu no palquinho, né, que é o palquinho da lousa. Aí ele subiu, aí ele parou assim, aí ele olhou para nós duas e aí ele fez assim: ei meninas, aqui não, assim mesmo, aqui não. Aí a gente soltou na hora assim, mas não porque a gente tinha entendido o que ele queria dizer, né? Mas foi porque, tipo, não, tá bom, beleza, o professor falou, né, aqui não e tal. Aí depois a gente se olhou e falou assim: será que ele acha que a gente tava, tipo, fazendo alguma coisa, assim, namorando, sei lá, algo do tipo? Aí eu pensei, pô, mas a gente não tava fazendo nada, né, a gente só tava abraçado, então, tipo assim, sempre tinha alguém pra intervir no comportamento, sabe, assim. Indiretamente, várias vezes. É isso que eu falo, o pior preconceito é esse que você pensa que você está sendo respeitada por alguém, mas por um sorriso ou um deboche, você vê que é pra você e que é um deboche. E isso te machuca mais ainda por você pensar que essa pessoa te respeitava ou que você merecia ser respeitada por ela, mas que em algum momento, em alguma situação, ela prova que há preconceito sim. Aquela velha história, meninos jogam bola, meninas jogam queimada. Eu quase fui reprovado 3 anos por não jogar bola.
E não é porque eu não gosto de jogar bola, realmente eu não gosto de jogar bola, mas eu não tinha afinidade com esporte. Eu jogava vôlei, eu jogava basquete, menos futebol. Não, e era só o que... Mas era a mesma desculpa dos professores, dizendo que como a maioria dos homens héteros gostavam do futebol, gostavam do... Aí o que ele passava era a bola, então quem não jogava perdia ponto. Eu fingia uma crise de vez em quando para não ir para a educação física, porque eu sabia que ali quando a gente estivesse fazendo alguma coisa, eu ia ouvir aqui sabe? Era sempre, mano, sabe? O machochu era... Todo momento, assim, era na educação física era mágica. Era um momento que a gente estava mais livre, mais brincando, pega a bola. Ah, vai, machochu, pá. Eu sofria do professor de educação física. Por conta de não gostar de jogar futebol, por conta de que eu gostava era correr, era fazer esportes mais movimentados, jogar bola, outros esportes não era muito meu forte. Então, além de pegar muito no meu pé, forçar a querer praticar uma coisa que eu não gostava, ele meio que incentivava os meninos a praticarem bullying, sabe? Tipo, eu cheguei a escutar ele pedir pros meninos, tipo, baterem mais forte, tipo, bate mais forte, derruba, sabe? No futebol tem aquele contato físico, ele pedia pra quando chegasse comigo os meninos pegarem mais forte, que era pra mim me tornar um homem, sabe? Tipo, aprender a ser homem. E isso foi muito forte, tipo, a educação física foi o dom do que eu mais sofri, foi a educação física. Mas teve um professor de educação física que, no período que começou as aulas de educação física, ele vendo o meu trejeito, ele já me separou, falou assim, você vai fazer física junto com as meninas. E desde aí eu tive um respeito muito grande por ele. E ele me tratava com todo o respeito do mundo. É possível que encontremos pessoas LGBTs que não passaram por nenhum problema em suas vidas escolares, mas a grande maioria teve e tem que lutar diariamente pelo reconhecimento de suas demandas. Na quinta série, por exemplo, eu tive um problema com uma professora. Acho que esse foi o problema mais dificultoso, que foi uma professora minha com concepções de fundamentação de cunho, né, fundamentalistas, que queria que eu fosse menino, e eu dizia para ela que eu era menino e ela queria que eu fosse menino, e ela não conseguia definir para mim o que era ser menino, o que era ser menina, e para mim eu era um menino e pronto, né? Mesmo que não caísse, eu não coubesse, não me colocasse dentro do conceito heteronormativo ou positivado do que é ser menino ou menina, né? Então acho que esse foi o processo mais conflituoso do meu ensino, que foi na quinta série, isso eu lembro muito bem. E é uma professora que hoje, por mera coincidência, é minha amiga, eu já fui até chefe dela, e aí eu acho que ela se arrepende até hoje, né? Mas aí também eu não fui vingativo, não. Eu fui super gente boa com ela. Eu meio que me sentia imposto de ter algum tipo de relacionamento a mais com meninas, porque era o normal e não sei o que mais, e as pessoas em volta, o que a sociedade me mostrava era aquilo. Mas eu sabia que eu não queria, basicamente, pegar meninas e tudo mais. Então eu fui me descobrindo, e ao desenrolar disso tudo, começou a ficar mais forte o bullying, só que eu sempre soube me impor na frente das pessoas. Então acho que eu minimizava cada vez mais esse tipo de comportamentos, porque eu chegava com a pessoa e eu queria saber por que ela tinha aquele tipo de pensamento. Às vezes é a educação que a pessoa recebe dentro de casa, às vezes a família é muito religiosa, então a gente tem que fazer uma análise, porque a gente não pode combater ódio com ódio. Então a minha infância na escola, o que eu acho que mais me apegou não foi ser só afeminado, mas também de ser negro. O cúmulo dos estigmas, ele também é algo que é muito cultural, né? Você pode perceber que às vezes quando a gente está fazendo não é piada, né? Eu me recuso a dizer que é uma piada, mas está fazendo está cometendo um racismo, está cometendo uma homofobia, né? Que a gente fala assim, não bastava ser preto, ainda é sapatão,
né? Porque quando a gente fala lá daquele nosso triângulo da interseccionalidade, quanto mais próximo você tiver do topo da pirâmide, isso quer dizer que menos preconceito você sofre. Então, quem está ali naquele topo da pirâmide, né? Eu tenho a pessoa branca, a pessoa rica, de classe média alta, o homem, e quanto mais próximo você tiver aqui dessa base da pirâmide, são todas as outras pessoas que vão sofrer mais preconceito. Então, ali eu tenho o negro, eu tenho a mulher, eu tenho a população LGBT, eu tenho pobre, eu tenho deficiente, eu tenho toda essa categoria aqui. E a gente mesmo acaba incentivando esse acúmulo de estigmas, e a gente não sabe nem por onde ir, mas a gente esquece que as dores, elas nos atravessam. Elas nos atravessam. Então, a gente vai ter uma pessoa negra, né? Um negro ou uma negra, mas a cor dessa pessoa é diferente da orientação sexual, né? Então, posso ter uma pessoa que é negra, que é lésbica, que é deficiente auditiva. Há uma desconfiança minha que um aluno nosso da 7ª série do ano passado deixou de frequentar a escola porque ele começou a apresentar comportamento para os professores inadequado, para alguns professores, e ele começou a ser muito repreendido dentro da convivência escolar. E ele usava roupas assim que mais parecidas com roupas de meninas e tudo mais. Ele deixava claro a opção ou a condição sexual dele. E ele sempre foi tratado como a bichinha, bichinha desde menino, desde criança, entendeu? E isso era comum quando iam se referir a esse aluno. E inclusive ele deixou a escola, ele se evadiu da 7ª série. Eu não tive mais notícia desse aluno. Eu não me sentia bem, aí eu tive que tomar uma decisão na minha vida. Ou passar pela minha transição, ou continuar meus estudos e sempre sofrer aquele estigma, sempre ser apontada como aquela existência não pode habitar aqui nesse lugar. Então aquela existência sempre vai ser uma chacota. Então sempre a gente vai ter o direito de chacotar com ela porque ela não está encaixada nesse padrão. Não é um menino, é um viadinho. É um homem que se veste de mulher. Então aí às vezes até alguns professores, e aí não tinha nome científico da coisa. Então aquilo é uma coisa que a gente não sabe o que é. Então a gente vai ter o direito de tirar sarra da cara e tirar algumas piadinhas. E aquilo às vezes me deixava muito, tipo assim, pra baixo. E aí eu falava assim, não, então eu não vou terminar meus estudos. Eu vou seguir em frente com a minha transição de corpo. Eu quero ser uma menina. Eu lembro de um caso, mais especificamente, uma aluna transexual. E essa aluna, ela era ignorada na sua identidade sexual. Inclusive, ela tinha um nome social, que os alunos reconheciam ela por esse nome, mas os funcionários da escola não reconheciam. Os funcionários da escola falavam, por exemplo, comentários de que esse aluno barraqueiro, esse aluno tu já viu, né, como ele é. Esse tipo de comentário, assim, sobre esse aluno, sobre essa aluna transexual. E o nome social dela não era respeitado. Inclusive, na chamada, tinha todo aquele constrangimento para falar do nome social dela, né? Mas eu percebo, sobretudo, um silenciamento. As pessoas têm medo de falar sobre sexualidade no sentido amplo. Na escola eu percebo que o tema sexualidade, homossexualidade, transexualidade, né, ele não é tratado pelas pessoas abertamente. A sexualidade é tratada só no âmbito da saúde, da prevenção da gravidez, da prevenção de doenças. Quando parte para a homossexualidade, que para as pessoas ameaça o modelo de família, elas não querem falar. Então, na sala dos professores eu percebo esse silêncio. E esse silêncio, ele revela uma opressão, revela a reafirmação de um modelo de família, um modelo até de pessoas. Então, muitas vezes, quando não tem aluno homossexual na escola, aí para a escola parece que é confortável se esconder atrás disso para dizer,
não, a gente não vai tratar do tema porque não tem homossexual, quando na verdade várias leis, várias produções acadêmicas falam que a diversidade sexual ela tem que ser tratada na escola, independente da existência ou não de pessoas que se assumem como homossexual. Então a escola deixa de cumprir o seu papel de tratar da diversidade sexual. Como eu te falei, eu vinha lembrando também que na escola se fala de diversidade racial, diversidade de costumes, de região para região, mas quando chega na diversidade sexual, há um silenciamento, parece que esfria a conversa. Então eu percebo muito isso a respeito da diversidade sexual que engloba a homossexualidade. Eu trabalhei nessa escola como professora, fiquei 12 anos na sala de aula, né? Depois eu fui gestora da escola, fui diretora por 8 anos na escola. Então quando eu era professora, eu tinha um casal de meninas, né? Que eram lésbicas. E assim, a escola descobriu, porque elas começaram a se assumir, né? E eram adolescentes. E aí isso causou na escola um reboliço tão grande, né? Parecia uma coisa de outro mundo. E aí mandaram chamar os pais, tipo assim, para comunicar, né? Para que os pais tomassem providência. E eu acho que foi o maior enfrentamento que eu fiz enquanto profissional, porque não tinha ninguém para defender essas meninas. E a escola mandou chamar os pais para dizer, olha, a partir de hoje vocês têm que tomar providência para a filha deixar de ser lésbica, né? Então eu tive que atuar, né? E a minha sorte é que eu tive uma relação muito próxima com meus alunos, né? E porque também eu era dessa comunidade enquanto moradora, e eu conhecia muita gente, e eu fui para dialogar com esses pais, né? Inclusive hoje essas meninas vivem juntas até hoje, isso já passou acho que uns 15 anos, mas até hoje elas vivem juntas, né? Então eu tive que fazer interferência para que a escola, né, não usasse aquilo para destruir a vida, né, das duas adolescentes, porque eles queriam uma intervenção da família no sentido de que, olha, você tem que parar com isso, né? Sabe, por todos os cantos da escola sempre tinha um casalzinho que estava sentado, namorando, fazendo qualquer coisa do tipo, e nunca era chamada a atenção. Por conta de eu andar com uma colega minha que a gente estava começando a se aproximar, ela começou a perceber o nosso comportamento e num certo dia ela pegou e chamou a gente na coordenação. E essa menina ela tinha problema, porque eu já era assumida com os meus pais, né? Eu tive vários problemas, enfrentei vários problemas na minha casa, na minha família a respeito enquanto isso, mas essa menina não, ela não tinha, entendeu? Ela não era assumida para os pais dela, ou seja, ela causou, sei lá, um certo constrangimento para ela, porque isso gerou muitos conflitos com a família dessa garota depois disso. Ela chamou a minha mãe, chamou os pais dessa menina, e isso sei que na época deu um maior alvoroço, porque até querer tirar a menina do estado eles quiseram por conta disso, do caso de querer me afastar dela, porque eu era uma má influência. Pela nossa Constituição Federal, seríamos iguais perante a lei, mas na prática, a luta pela efetivação da igualdade é diária. O princípio da igualdade também é preconizado pela nossa Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que visa o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Em relação aos alunos e alunas não heteronormativos, a escola tem se preocupado mais em tornar seus corpos dóceis ou em promover seus acessos à cidadania? Uma coisa é tu ficar naquela birrinha, né, na escola, outra coisa é quando o problema da escola ia pra tua casa e virava problema pra ti lá, entendeu? Sim, a minha mãe, né, como eu convivia só com a minha mãe, a diretora pediu pra chamar, né, devido ao meu comportamento ser diferente dos outros. E a minha mãe foi na escola e por causa desse episódio eu saí da escola. Porque o que eles relataram foi totalmente diferente para ela. Ela chamou os filhos, né, e perguntou: alguém de vocês é gay? Eu respirei fundo e disse não. Não. Porque eu não era gay. Eu não era aquele gay, sabe?
que todo mundo mostrava que era ruim, sabe? Que era confusão, que era briga, que era errado, que vai pro inferno. Não, eu sabia que eu tinha, né? Eu sabia que o desejo sexual que eu tinha era para mim, né, ter esse codinome de gay, né? Esses adjetivos aí. Até hoje eu sou meio inculcado com essas coisas de nomenclatura, né? Mas eu assumo muito. Mas eu gosto muito de ter esse reconhecimento como todo desejo que eu tenho é algo completamente natural do ser humano, do ser, né? Homem, mulher, enfim. E aí ela chegou a perguntar, e eu disse pra ela com essa tranquilidade, porque se ela perguntasse outra coisa, eu acho que eu ia ficar mais aberto para responder. Mas quando ela perguntar, algum de vocês é gay? Não. Assim, querendo aprofundar, sabe? Querendo falar alguma coisa. Não, mãe, mas como eu tinha a relação coisa mais aberta, mas aí, não. Então tá bom, acabou essa conversa aqui. Ele já chamava assim, com preocupação, entendeu? Eles já chamavam assim, dizendo que eu tava com comportamento estranho. Claro que um pai que sempre é a parte mais retardada da família não vai gostar de ouvir que o filho tá andando com mulher, que o filho faz, como é que se diz? Que o filho prefere escolher o time das mulheres, nas coisas, entendeu? Aí o pai enlouqueceu da 7ª para 8ª série. Ele já tinha medo que eu enfim, né? Todo comportamento que eu tivesse, até tive até gostar de Pokémon, já tava achando até que, será que eu ia virar um pedófilo, alguma coisa do tipo, sabe? Naquela época, pra mim, foi bem difícil, né? Entender. Até pra minha mãe, acho que difícil, né? Porque tudo era novo. E sempre que eu me lembro disso, não tem como eu não me emocionar, né? Porque a escola me expulsou, né? Quem sabe hoje eu não poderia estar formada, dando aula, como muitos amigos meus aí, ou em outra profissão. Só que a escola foi extremamente escrota, né? A escola, ela te exclui, é o pior lugar que existe quando a gente é um LGBT. As pessoas não te entendem. Naquela época, por a cidade ser pequena, ela ainda é pequena, todo mundo se conhecia, professor conhecia pai, conhecia mãe, diretor, um morava perto do outro. E na escola onde eu estudei, o diretor da escola era nosso vizinho. E ele foi extremamente homofóbico quando ele chegou e contou para minha mãe. Em nenhum momento o corpo técnico da escola se juntou para conversar sobre aquilo, né? Então, minha mãe é uma mulher que morou no interior, estudou bem pouco. A maneira que ela achou para me tirar daquilo foi tirando da escola. E foi pior. Né? Foi difícil para mim, que isso até hoje me abala muito. Eu me cobro muito por isso. E eu tenho certeza que ela também, se ela tivesse hoje, ela teria se arrependido, né? Teria pensado de uma outra forma. E a escola ela é extremamente excludente com a gente, em todos os sentidos, né? O professor que não sabe lidar com o aluno, o professor que é LGBTfóbico, colegas que fazem bullying. Eu costumo dizer que eu tive sorte porque eu sabia enfrentar esse bullying dentro da escola, né? Mas teve muitos amigos meus que não. Teve amigos meus que pararam e nunca mais voltaram. Eu consegui voltar. Mas tem gente que para e não volta mais. E muitas vezes, naquela época, a gente nem ouvia falar em suicídio. Mas teve pessoas que morreram, que se mataram. Mas ninguém sabe por quê. Mas a gente, hoje, quando a gente para e pensa e lembra, a gente sabe que foi por isso. Foi pela LGBTfobia da escola. Porque a vida da gente social, ela começa dentro da escola, né? A gente sai de casa, qual é o primeiro lugar que a gente vai? Para o colégio, para o jardim de infância. Então é complicado, principalmente naquela época, 80, década de 80, a cidade era bem menor do que é hoje. Para qualquer lugar que você ia, eu ia andando e voltava andando para o colégio. Eu sofri assédio no caminho da escola, não foi uma, foram várias vezes, entendeu? Então, tipo assim, é complicado falar sobre isso. A pessoa que diz que é fácil, ela tá mentindo. Principalmente quando você é LGBT, né, e você cresce, a partir do tempo que você começa a compreender as coisas, você consegue perceber um monte de coisa, que aquilo ali era errado, não era você que estava errado, eram as pessoas que estavam erradas. Estas denúncias de alunos e alunas não heteronormativos, seja por seus gêneros, seja por suas sexualidades, enfatizam que a escola mantém um sistema próprio de vigilância e punição, que dificulta o acesso à cidadania deste público neste espaço. O que a escola esperava ou espera com essas denúncias? Talvez
Vendo estas pessoas hoje adultas, alguém não perceba isso como algo grave, mas eram crianças e adolescentes. Eu nunca tinha falado sobre isso pra ninguém, abertamente assim, a fundo, né? A gente conversa quando a gente se encontra, amigos assim, mas conversar, falar sobre o assunto, nunca tinha conversado abertamente, porque é difícil você se lembrar, né? Talvez a minha vida tivesse tomado outro rumo, então é complicado. Por isso que é tão difícil você encontrar um LGBT para falar do momento de escola, como foi seu momento no colégio. Não é fácil, ninguém quer se expor, ninguém quer falar. Mas a gente precisa falar, porque tem pessoas passando por isso nesse exato momento. Tem pessoas parando de estudar, tem pessoas se matando, porque nada mudou, tudo está igual. Se mudou foi muito pouco. Então é uma dor, eu acho que talvez nunca cura. O que pode acontecer é eu amadurecer isso e lidar com isso com o tempo. Entendeu? Então, quando tu me pediu para falar sobre isso, foi muito difícil para mim. Mas eu percebo que eu tenho que falar sobre isso, porque eu tenho que alertar outros pais, outros professores, que eles matam nós silenciosamente. E não é uma morte de ir lá te dar um tiro. Não, é uma morte muito pior, que pode não cicatrizar. Por dentro é uma dor que não cessa. Meu pai era chamado, ia psicólogo, sendo que o psicólogo lá era como é que se diz? Aquele psicólogo de escola que a gente não confia, né? Tu fala tudo pra ele só serve pra falar pro teu pai e não resolve nada. Aí a gente ia pra sala. A pior coisa que eu lembrei mesmo de falar foi uma vez que, logo quando aconteceu isso, que eu fui pra sala, aí lá a coordenadora fez eu jogar com ela tipo um jogo da vida de AIDS, assim, sabe? Era um jogo da vida de AIDS, assim, sobre parceiros e tudo mais. Aí eu fiquei... Como assim? Eu era bem novo, né? Eu fiquei só... Uma coisa assim, que é a coisa mais sem noção de todas que eu lembro é essa, sabe? Ela, tipo, já tava... Sabe que a gente falava fino, andava com menina, ela já tava colocando comportamento sexual na gente, entendeu? Sendo que isso foi desde da escola, quando a gente era bem novinho, né? Eles sempre acho que a pior parte é essa, eles colocam já um comportamento sexual na pessoa só porque ela é afeminada. Às vezes ela nem vira gay quando ela cresce, né? Isso pode trazer inúmeras problemáticas para esse aluno ou aluna e muito que com certeza para a vida adulta também dessa pessoa, né? Como, por exemplo, desenvolvimento de crises de ansiedade, transtornos de ansiedade, a própria síndrome do pânico, transtornos de humor como a depressão, uma bipolaridade, podendo até acontecer os transtornos de personalidade. Então vai depender muito de como esse trauma vai ficar ali marcado naquela pessoa, como vai atravessar naquela pessoa, porque por mais que a gente fale que o ambiente escolar, ele é um ambiente que foi pensado, idealizado para todas e todos, mas a gente sabe que ainda não, que não é essa a verdade, que o ambiente escolar ele ainda é um ambiente muito excludente, ele é um ambiente que trabalha muita competitividade desses alunos e alunas, trabalha mantendo um padrão do que é normativo, né? O que a gente trabalha com essa normatividade? Ser branco, ser rico, ser hétero, ser homem, né? Então todas essas normatividades, elas estão ali dentro da escola e elas trazem uma estigmatização. E para a população LGBT, e quando a gente trabalha principalmente com aquela população que é mais afeminada, um homossexual que é mais afeminado, uma lésbica que é mais masculinizada, ou a própria população das travestis e das transexuais, essa população ela acaba sofrendo muito mais estigma dentro da escola, porque eles não, as outras pessoas não querem que essa população esteja ali. Eu não preciso ver um homem se vestindo de mulher, ele não precisa estar ali, né? Eu não preciso te tratar com respeito. Então você coloca isso, imagina uma pessoa trans, né? E a gente hoje tem a questão
questão do uso do nome social, e é um decreto federal e precisa ser respeitado, né? E aí o próprio professor, a professora não respeita. Eu não quero ser chamada por esse nome. Eu tenho a comprovação e eu quero ser chamada por João. E aquele professor, a professora acaba o tempo todo chamando de Maria. Então já gera toda uma estigmatização que você não é quem você quer ser. E a escola, ela traz isso, né? Somos todos iguais, podemos ser quem queremos, basta você estudar e lutar que você vai ser quem você quiser. Mas será que é isso que acontece mesmo lá dentro? Precisamos pensar nossas escolas a partir de práticas mais cidadãs. Não se trata de mera tolerância, pois ao tolerar mantém-se inalteradas posições de quem tolera e de quem é tolerado. Talvez a solução seja pensar na inclusão destas temáticas nos projetos político-pedagógicos das escolas, bem como sua discussão nos conteúdos específicos das disciplinas, pois fazem parte dos temas transversais e dizem respeito a todos e todas que compõem a cultura escolar. Ter uma identidade de gênero ou mesmo uma sexualidade fora da heteronormatividade, por si só, não deveria e nem deve ser motivo para nenhuma sanção. A escola precisa ser um local de contínuo questionamento da heteronormatividade, fornecendo elementos para que profissionais da educação, alunos e alunas possam lutar por uma sociedade mais justa e fraterna para todos e todas. Mas não sei também, né? A gente tem que pensar o que é essa violência, né? Porque, aí lembrando do que eu falei ainda agora, a gente nunca chegou a discutir, por exemplo, uma afetividade dentro da escola. Então, o silenciamento também é um processo de violência, né? Eu nunca tinha pensado nisso, eu pensei nisso agora. Na minha escola, eles sempre fizeram esses projetos sobre assédio, sobre racismo, mas eles nunca fizeram sobre homofobia, que era um assunto que eu queria ver, que eu queria ir lá, queria debater com os professores, mas nunca aconteceu. Era uma escola dominada por gays e sapatas e bis. A gente mandava na escola, sabe? Éramos as cool da escola. E a escola nunca achou que fosse um tema importante a ser discutido. Nem, tipo, educação sexual, sabe? Porque é um período que os hormônios estão ali e, nossa, nunca teve, tipo, uma oficina de educação sexual para conversar com a gente, como que era pra gente, sabe, se prevenir, etc. Era como se fosse realmente um assunto a não ser falado, a não ser tocado. Eu acho que se os professores conseguirem entender que discutir sexualidade não vai contra, né, o que ele aprendeu lá em casa, com a família dele, e sim discutir sexualidade vai proporcionar respeito a todas as pessoas dentro da escola, eu acho que se a gente tiver esse entendimento, o diálogo se abre. É uma porta de entrada para a convivência, para a discussão desse tema. Eu acredito nisso.